do socorro, o momento que ele já está sendo colocado na ambulância. Eu quero aquele momento do buraco, o momento que os bombeiros trabalharam para resgatar esse menino. Ele caiu num buraco, que era, gente, muito fino. Ele conseguiu cair, mas como é que os bombeiros iam conseguir chegar lá? Era tudo muito difícil. Pega aquela imagem para mim, por favor. Atenção, atenção. Uma mobilização enorme por parte dos militares. Essa aí, ó. Ele tá lá embaixo. Eles estão iluminando. Tira a tarja para mim, por favor, para ver se dá para ver. Olha lá, tem água ainda. Os bombeiros tiveram que descer, foi muito difícil fazer este resgate. E a gente está nesse momento com Wesley, no local onde isso aconteceu, tá? A gente está nesse sítio, a gente está nessa propriedade e ele vai mostrar pra gente. Acredito que esse poço tenha sido tapado, ainda que de forma improvisada, né, Wesley? Para evitar novos acidentes, enquanto a gente está mostrando o momento que esse menininho de 8 anos é retirado desse poço, tá? Aliás, já vou contar pra você. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a entrevista que o Wesley fez com esse menininho e com o avô dele, tá? Sim, graças a Deus tá tudo bem com ele, mas o susto foi enorme, né, Wesley? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Nós estamos ao lado de onde tudo aconteceu. O detalhe é o seguinte, o Enzo, ele tem apenas 8 anos. Ele mora com a família no bairro ali ao lado. Você tá vendo esse bairro ao lado aqui? Nós estamos em Rolândia. Aqui é o bairro Perazzolo, onde nós estamos, e tem muitas casas por aqui. Aqui é um grande descampado onde eu estou. Aqui a criançada vem soltar pipa, geralmente aos fins de semana, sábado, domingo, aqui nesse descampado. Então, realmente, muitas pessoas frequentam esse local. Ao lado, tem aqui umas árvores e tem um poço aqui desativado. Não é um sítio da família. A criança mora aqui ao lado, aqui é um outro local, aqui é um descampado ao lado do bairro. Mas o Enzo estava brincando aqui com a criançada e ele veio correndo, né, para pegar uma pipa que havia caído. E quando ele veio correndo aqui para esse local, vocês já vão percebendo, inclusive aqui estão as faixas zebradas que foram utilizadas pelos homens do Corpo de Bombeiros nesse resgate, e ele caiu nesse poço desativado. As imagens são do repórter cinematográfico Lucas Jesus. Agora, esses galhos foram colocados aqui de forma improvisada também pelos homens do Corpo de Bombeiros para evitar outros acidentes. Olha só o detalhe deste buraco, que realmente é muito fundo, cerca de 15 metros de altura, e é um buraco, ele é até largo ali. Uma criança entra nesse local tranquilamente. Não é um buraco estreito, não é um buraco mais largo, é uma fossa onde o Enzo caiu, uma criança de 8 anos. Agora há pouco conversei com exclusividade, inclusive com o Enzo, ele contou, né, a experiência dele, uma criança estava brincando aqui, foi pegar uma pipa e caiu nesse buraco, e também com o avô dele, que vai trazer toda a emoção da família aqui na tela do Balanço Geral. Juliano. O local mostra aí o convite para uma criança, né? Imagina, um domingo, você está no sítio, uma criança vai querer sair correndo pela propriedade, vai querer sair brincando. Esse é o momento do socorro. Essa manta que eles colocam é uma manta térmica, tava muito frio o final de semana, tava frio pra caramba. E acredito que aí, né, Wesley, onde você tá agora, em meio ao mato, no momento em que bate o vento forte, gente, vai estar gelado pra caramba. Só que a criança não tem essa coisa de frio. Ela bota uma roupinha e ela sai brincar ali. Poxa, uma delícia. Ô Wesley, esse local que está tapado agora aí por essas folhas, por esses galhos, onde fica o buraco desse poço, tá muito distante da casa, da propriedade, do sítio? Tenta mostrar isso pra gente, só pra gente entender essa criança aí, o risco, porque eu sei, às vezes tem um buraco que fica, desativa um poço, mas a importância de tapar, a criança não tem noção de perigo. Ixi, eu já vi criança tá brincando num poço desativado e ficar, vamos pular, e pula de um lado, e pula do outro, até que alguém acaba caindo, né? Tá muito distante, Wesley, ou não? É um ponto ali onde era tranquilo para elas brincarem aí, tá perto da casa?
Pois é, Juliana, a casa fica no bairro, né, aqui ao lado, cerca de 50 metros do local onde eu estou, já fica a casa da família. Então a família mora nesse bairro, no Perazzolo. Aqui também tem muitas famílias que moram por aqui, é um bairro popular, um bairro habitacional, um conjunto habitacional. Então as crianças sempre vêm brincar aqui nesse descampado. Mas o detalhe, esse local onde eu estou agora, por exemplo, tinham árvores por aqui. Esse local não dava acesso. No entanto, você está vendo aqui, né, os galhos estão cortados aqui pelos homens do Corpo de Bombeiros, justamente para poder chegar até o buraco ali e fazer esse resgate. As pessoas também, claro, comovidas, ficaram aqui, né, acompanhando esse resgate de perto. Por isso também tem as faixas zebradas que foram colocadas para ninguém se aproximar ainda mais desse local. E a fossa aqui desativada, ela fica aqui ao lado, nesse poço, e nós conseguimos perceber que o Enzo, ele veio por lá. Ou seja, ele atravessou ali o mato porque uma pipa havia caído aqui para pegar a pipa. Mas quando ele atravessou e veio correndo, ele não esperava, né, que aqui tinha um buraco desse, estava inclusive tampado pelo mato, e quando ele percebeu, ele já havia despencado. Estava muito frio, ele contou para nós que lá embaixo tem água, então ele ficou num ambiente ali um pouco úmido e passando muito frio por cerca de 2 horas. Depois foi levado ao hospital também para uma melhor avaliação médica. Nós conversamos agora há pouco com o Enzo, também com o avô dele. É uma história que chama muito atenção aqui em Rolândia e, claro, que levanta também um alerta para as famílias, né, que moram aqui perto, as crianças que vêm soltar pipa aqui nesse local. Nós temos também a fala dos homens do Corpo de Bombeiros. Vamos ouvi-lo sobre esse resgate, que foram muito difícil. Cerca de 2 horas de trabalho intenso aqui em Rolândia, na região metropolitana de Londrina. O Sargento Sandro tem mais detalhes agora aqui na tela do BG. O Enzo, ele brincava com os amiguinhos dele ali próximo ali ao Tominagatami, uma mata, próximo ali umas plantações. Bem no começo ali de uma mata, ele caiu num poço desativado, aproximadamente uns 15 metros de altura. Chegamos lá, né, no local, a gente constatou que ele estava consciente, ele pedindo socorro, né? Então, para nós, essa situação dele estar pedindo socorro, estar conversando, já foi um alento, porque a gente, às vezes, vai esperando pior, né? E foi isso. Chegamos lá, montamos um sistema de descensão, que a gente fala, né? Utilizando cordas, posicionamos as viaturas lá para fazer a estabilização das cordas, né? Fazer um controle. E um dos nossos militares, o soldado Guimarães, ele desceu lá e conseguiu clipar, a gente fala clipar, né, que é pegar essa pessoa e prender a si próprio, né, ao próprio bombeiro, e fizemos aí lá por cima a subida dos dois com sucesso. Eu tenho o pessoal da polícia falando também a respeito desse salvamento, do trabalho que foi feito nesse domingão para retirar esse garotinho desse posto desativado, tá? Vamos ouvir o Tenente Pérez? Roda aí. No local, a vítima ainda estava consciente e em contato com sua mãe, sendo então realizados procedimentos técnicos para realizar o resgate dessa criança ainda com vida dentro do poço. Posteriormente, foi identificado que essa criança, após o resgate, estava com apenas algumas escoriações e ainda consciente, sendo levada até o Hospital São Rafael pela equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar ressalta a questão de ter cuidados em áreas de riscos, principalmente com as crianças, para evitar que acidentes como esse ocorram. Tá aí, gente. Vamos continuar acompanhando esse caso. Daqui a pouquinho, tá? Bota o Wesley aqui pra mim. Daqui a pouquinho eu vou voltar com o Wesley, porque ele conversou com esse menininho de 8 anos e ele conversou com o avô agora há pouco, tá? Como é que esse menininho tá, Wesley? Acredito que o avô ainda esteja assustado depois de um acidente desses aí, mas o menininho tá bem, só escoriações, só o susto mesmo, Wesley? Tá bem, viu, Juliano? Está bem, foi levado ao hospital, fez exames médicos, está bem, claro, tá assustado, né, com tudo que aconteceu. Ontem ficou mais de 2 horas ali no buraco, aguardando então por esse atendimento. O vô dele também conversou com a gente, falou sobre esse desespero para a família toda. Agora há pouco, Juliano, um homem inclusive veio conversar com a gente aqui e explicou que esse local era habitado por um idoso aqui há muito tempo, né, ou seja, era uma espécie de uma propriedade rural, por isso também tem a fossa aqui, né, que atendia a casa dele, mas não tiveram muito trabalho aqui para o resgate. Então daqui a pouco nós vamos ouvir o avô do Enzo, e o Enzo,